Olá, meu nome é Rocha, sou aluno do curso de Desenvolvimento de Sistema e Aplicativos Móveis do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Hoje vamos falar um pouco sobre a atividade do módulo 2 da disciplina de Desenvolvimento para a Internet, ministrada pela professora Adriana Belon. A ideia desse aplicativo ou dessa atividade é trabalharmos com o desenvolvimento de uma página onde essa página vai automaticamente utilizar alguns métodos, né, que é o método Signal, o Detector Change e o método Client HTTP, né, para carregamento, no caso aí, de arquivos de dados. Eu vou mostrar um pouco, fiz uma apresentação simples aqui para a gente tentar clarear um pouco a ideia do que foi desenvolvido. Bom, falando um pouco aqui da apresentação, a gente tem o seguinte, o caso, na verdade, das páginas desenvolvidas, é um caso aqui da imobiliária, né? Carga de imóvel, no caso, essa carga foi feita já via HTTP Client. O objetivo do projeto seria a carga de dados, né? Carregar imóveis a partir de um arquivo JSON via HTTP Client. A exibição, no caso, seria apresentar imóveis, né, com imagens de descrição e detalhes. A estratégia seriam duas: a verdade, a implementação do Detector Change e o Signal para a detecção de mudanças. A utilização do HTTP, no caso, né, assíncrono, né, que seriam as requisições assíncronas com tratamento de erros e loading de status. Um pouco da estrutura do projeto, né? Então, essa estrutura inicial, a professora em aula já tinha feito uma ideia, né, uma simulação, e nesse caso aqui a mudança ficou realmente da pasta pública, onde eu criei a pasta data com o arquivo imóveis.json que vai ser utilizado no decorrer da aplicação, né? E as imagens, né, também que foram acrescentadas numa pasta também pública, no caso, né? E ela, aqui nesse caso do projeto, são 6 imagens de imóveis, né? As demais pastas são similares, né? Cria a pasta Home, no caso, que aí tem os arquivos de aplicação, e eu vou tentando explicar um pouco aqui sobre os arquivos agora. A questão da configuração do OpenClient, né? O Provide OpenClient é registrado em appconfig ts para habilitar as requisições em HTTP em toda a aplicação. Aqui um pouco do código, né? Mostrando a ideia que foi configurado no arquivo appconfig.ts. E aqui uma observação, né, que o JSON contém 6, no caso aqui, registro como ID, foto e título e descrição dos detalhes, no caso dos imóveis. A primeira estratégia utilizada foi a estratégia Detector Change, né? É a abordagem tradicional que força manualmente a utilização das views após a operação assim. Aqui eu coloquei algumas informações a título de uso, né? Quando usar a requisição HTTP, né? No set timeout ou no callbacks, fora da zona de detecção do Angular. Como funciona? Ele injeta, né, o Detector Change, o Change Detector Ref, e chama a TIS-CDR, Detector Changes, após cada mudança. A compatibilidade, ele funciona em qualquer versão do Angular, a partir do Angular 2+, né? Aqui um pouco do código do projeto, onde eu descrevi algumas informações importantes, né? No caso aqui, o código foi descrito no arquivo home components.ts. Né? Então aqui inicialmente ele cria um array simples, né, que armazena os dados dos imóveis recebidos do servidor. Aí vem para a linha aqui erro mensagem, onde ele faz aqui, armazena, né, a mensagem de erro, né, em caso de falha da requisição.
Na Private HTTP Client ele faz a requisição aqui do HTTP. O Private CDR Change Detect Reft ele permite controlar manualmente a detecção das mudanças do Angular. E aí vem aqui abaixo a questão de fazer as requisições, né, do HTTP com o método GET para buscar o arquivo JSON no caminho, no caso, o arquivo que está na pasta data. Né. Com o subscriber aqui, ele faz o HTTP client retorna um observável com o subscript para executar a requisição. O TIS-casa igual a dados aqui, ele atribui os dados recebidos do servidor ao array. E aí no final ele força aqui com o Angular e verifica as mudanças verificar as mudanças e atualizar a view imediatamente. Na estratégia 2, no caso aqui usando o Signal, aí no caso são fontes de dados reativas do Angular 17+, que notificam a view automaticamente sem a detecção, sem o detector change. Aí o Signal, no caso aqui, armazena o estado reativo, atualiza via set. No compute, são os 3 métodos aplicados. Né? No compute, os valores derivados que recalculam, né, automaticamente quando a dependência muda. E no inject, ele faz a injeção moderna, né, das dependências sem a necessidade do construtor. Falando um pouco do código, indiferente do código do Detector Change, né, ele aqui já faz a injeção da função injeção de dependências que dispensa o construtor. Aqui mantém a linha de array, mais um array reativo, né, criado com o Signal, um array reativo com o valor inicial vazio. Na sequência, ele vem com a questão do Signal para controlar o estado de carregamento, né, no caso, se for verdadeiro aqui. Ele cria, com o método public compute aqui, ele cria o signal de leitura, né, derivando o valor. E aí, no public total, ele calcula aqui dinamicamente o total de imóveis. Carrega novamente aqui embaixo os imóveis, né, com a requisição HTTP, aqui via, no caso, HTTP Client. E aqui ele substitui o valor reativamente. Né? Aqui algumas comparações dos dois métodos, né? No caso do Detector Change e do Signal. Então, a versão mínima para o Detector Change é o Angular, né? 2, acima de 2. No caso do Signal, acima de 16. A declaração de estado, no caso do Detector Change, ele usa um array simples. No Signal, ele usa um array também mais array signal, né, reativo. A atualização, ele usa, no caso do Detector Change, o TCDR Detector Change. No Signal, é automática, e via set. No caso do template, no caso casa, ele usa direto, né? E no caso do Signal, ele usa a função casa, ele utiliza parêntese, né? Ele cria esse método no caso. Valores derivados, no Detector Change ele usa o Gators manual e no caso do Signal ele usa o Compute. Performance, Detector Change verifica toda a árvore e no Signal ele atualiza só o necessário. A codificação, no caso aqui do Detector Change, o código é maior e no código do Signal é menor. Menos código no caso. As dependências, no caso do Zones.js, o Detector Change não precisa, e no caso do Signal precisa. Aí eu falo um pouco então em relação à questão de usar, né, quando usar cada abordagem. Né? Então, para novos projetos, a partir do Signal 16, né, a performance mais moderna seria interessante já utilizá-lo. Né? No caso de projetos existentes, a ideia seria migrar para o Signal, né, por ser melhor e a questão da manutenabilidade, no caso da manutenção. Projetos de legado mais antigos, né, a ideia seria permanecer no Detector Change, né, porque a compatibilidade é garantida. E a questão do aprendizado, né, compreender a evolução do Angular, que é importante.
Aqui ao lado a gente tem os requisitos, né, de atendimento, no caso, Detect Change Signal, na carga de do JSON via Open Client, os dois atendem bem. Na requisição assíncrona também. No tratamento de erros, ok. No loader de status também. Na atualização, no caso do Detect Change é manual e no caso do Signal é automática. A performance otimizada, no caso do Detect Change não é tão otimizada assim e no caso do Signal é otimizada. Aqui a conclusão, né? Aí ambas as abordagens atendem os requisitos funcionais, a escolha depende de cada contexto. No caso do Detect Change é tradicional, né, compatível com todas as versões do Angular e requer atualização manual e verifica toda a árvore de componentes, né, mais propenso a erros. No caso do Signal é recomendado o Angular 16 a partir do 16, o código é mais limpo, a performance é superior, e a atualização é automática recomendada para todos os novos projetos. Esse projeto usa o Angular 2, o Angular 21.1.3. Aqui algumas referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Ok. Agora eu vou mostrar um pouco do código na aplicação. Então eu já tinha deixado aberto aqui, né? No caso aqui, essa referência, né, é do Detect Change, no caso, a pasta central do Detect Change, esse arquivo é o arquivo home.components.ts, que é o arquivo onde realmente se desenha, se constrói o código. Nessa ideia aqui, aí vem inicialmente com a ideia de a aplicação com a importação, né, do método Detect Change, das bibliotecas, define nessa segunda etapa aqui a questão da interface. Aqui ele configura como os componentes será usado, né, nos seus recursos, né, visuais. Aqui no export, no método export class, home component, ele exporta a classe para uso de outros arquivos. Faz aqui as variáveis comuns, cria as variáveis comuns, né, não reativas. Aí mantém o array aqui simples, no caso o array comum. E aqui ele cria aqui uma string, né, que armazena a mensagem de erro ou nulos. O método construtor, né, que injeta aqui o serviço HTTP através do HTTP client e vem com a questão do private CDR. No caso aqui ele injeta o método realmente detect change ref para detectar as mudanças. Aqui eu coloquei esse método para chamar, na verdade, o método ao iniciar o componente. Aqui ele faz a carga de imóvel, né, busca os dados de um arquivo JSON, que esse arquivo está na pasta data imagens, então são 6 imagens. Desculpa, aqui são as imagens, mas o arquivo que a gente está falando aqui é o arquivo imóveis.json que está aqui, e ele tem também o arquivo de imagens, né? Deixa eu ver aqui. Aqui vem o método, já no caso aqui o método TCDR Detect Change, que força a detecção das mudanças manualmente. A mesma linha de raciocínio para o método criado aqui de erros, né, onde ele atualiza a tela e mostra o erro. Aqui no mais detalhes ele exibe o alerta com todas as informações do imóvel. No método do rende imagem erro, aqui ele trata a questão do erro, né? Quando uma imagem não carrega, ele substitui por outra, por padrão, né? E aí substitui a imagem aqui, no caso, e força a atualização novamente da imagem quebrada. E ao final ele recarrega a página, né, utilizando também a mesma linha de carga, no caso de dados manual. Esse é o arquivo principal, né, dessa estrutura, mas
o arquivo HTTP, ou melhor, o HTML, as mudanças foram mínimas, então praticamente não tem o que mostrar. O outro arquivo, na verdade, que é o arquivo também home componente, mas agora do Signal, eu mostro um pouco das diferenças em relação à construção, né? Aqui ele já aplica o método Signal, né, no import, então está lá importando o Signal. Aqui é a mesma coisa, a construção da interface, ele mantém. Já aqui a mudança é praticamente total, né? Porque você tem aqui, no caso, os signais privados que já são criados, né, para gerenciar o estado da aplicação. E aí você vem com os métodos, vamos com a criação do array do signal, né, array ativo, e aqui os métodos públicos, apenas para leitura, né, via computer, que ele também cria. Ele elimina o uso do construtor, né? E aqui ele já começa com as cargas, né? Atualiza o signal no load. Aqui ele já faz a questão de limpar, né, eventuais erros. E aí vem a questão da busca, né, do arquivo JSON, né, que aí está na pasta que eu estava explicando ali, a pasta dados, também a pasta data. Né? Então aqui ele busca o arquivo JSON na pasta data, faz a requisição assíncrona, no caso, né, tipando o retorno com um array de imóveis, né, no caso, com o next para, no caso de sucesso, e no caso o erro, né, no caso, o método erro, no caso, para falha. No TIS imóveis, signal set, no caso aqui ele atualiza, né, o signal com os dados automaticamente, desativa o loading e atualiza automaticamente. Né? Aqui a mesma questão do erro, né, onde ele dá a mensagem, se por um acaso não carregar os imóveis. No IND aqui, imagem erro, né, ele também, né, a tela atualiza automaticamente e finaliza. Né. Essa é a etapa do código do Signal. Eu subi na plataforma dos serviços, né, o serviço que está rodando o Signal é o 54447, e o serviço que está rodando o Detector Change, né, no caso o loading, que eu chamei o arquivo de loading main, a pasta no caso, é o 4200. Então vamos tentar abrir aqui. Bom aqui já está o Detector Change, né, só para vocês verem, eu praticamente utilizei a mesma linha de raciocínio das aulas, eu só fiz algumas mudanças em relação à questão de tela, né? Eu utilizei lá uns cards, coloquei fotos de outras casas, né? Os demais são a mesma coisa. Aqui, se clicar, ele já mostra, aqui no caso, casa, condomínio, né? As descrições de cada casa. Né? Acho que é isso. Todos estão funcionando. Tá. E na outra página, né, do Signal, aí você tem aqui também as mesmas fotos, a mesma casa. Eu botei uma tela mais verde, uma tonalidade mais verde aí no HTML e no CSS. E aqui você tem também a mesma linha de raciocínio, né? Se clicar, ele já mostra aqui as telinhas, ele já mostra a descrição das casas. Mesmo raciocínio. Eu acredito que é isso, né? Indiferente, tanto no caso do Detector Change, eu noto que ele fica um pouco mais rápido e as atualizações são mais efetivas, né? Você consegue visualizar no Detector Change mudando, mas no caso do Signal, você quase não percebe quando você faz alguma mudança. Bom, pessoal, era isso. Agradeço a atenção. Espero ter explicado aí, dentro das minhas limitações, o que
o que eu construí e fico à disposição.